Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai investigar um tema super conhecido, né? O Dia de São Valentim, o Valentine's Day. Mas será que a gente conhece mesmo as origens? Para a nossa conversa, a gente se baseou num compilado de informações da Wikipédia sobre a data. Vamos fuçar desde as raízes, que são meio obscuras, até como o dia comemorado ou às vezes até proibido pelo mundo afora. A ideia é ir além do óbvio, né? Dos corações, dos chocolates. Quem foi esse Valentim, afinal? Como é que um dia de santo virou essa celebração toda do amor romântico? E como essa tradição europeia foi absorvida ou transformada em lugares tão diferentes, tipo aqui no Brasil? Vamos tentar desenrolar esse novelo. Para começar, a data, 14 de fevereiro. A gente sabe que originalmente era uma festa cristã, né, para um mártir chamado Valentim. Mas quem era ele exatamente? Pois é, aí já começa, né, a complicação, porque não tem o São Valentim só ligado ao 14 de fevereiro. As fontes antigas falam de pelo menos dois principais. Dois. Um era padre em Roma, Valentim de Roma, martirizado lá por 269 depois de Cristo. O outro era bispo em Terni, também na Itália, Valentim de Terni, martirizado um pouquinho depois, tipo 273. E o curioso é que os dois teriam sido enterrados na mesma estrada, Via Flamínia, que saía de Roma. Mas em lugares diferentes, entende? Entendi. E para complicar mais, ainda falam de um terceiro Valentim que teria sido martirizado na África, na mesma época. Então, assim, é meio confuso. E as relíquias, bom, elas estão espalhadas por aí. Tem um crânio famoso em Roma, na Basílica de Santa Maria em Cosmedin, todo enfeitado com flores. Outros pedaços em outra igreja, Santa Prácede. Nossa. Mas tem relíquia importante também em Dublin, na Irlanda. E, claro, na Basílica lá de Terni. Até na Inglaterra já teve relíquia da cabeça de um deles. É uma dispersão, né? Toda essa incerteza sobre quem era quem levou a Igreja Católica a dar uma recuada. Em 1969, eles tiraram a celebração oficial do calendário romano geral. Ah, é? Por quê? Justamente por isso. A justificativa foi, olha, além do nome, da data e do local do enterro na Via Flamínia, a gente não sabe quase nada com certeza sobre ele, ou eles. Então a celebração ficou mais para calendários locais, sabe? Mas o nome continua lá na lista oficial de mártires, o Martirologio Romano. Entendi. Agora, outras igrejas, como, tipo a anglicana, luterana, ainda comemoram no dia 14 de fevereiro. E a ortodoxa também venera santos com esse nome, só que em outras datas, tipo julho. Caramba, que base histórica mais instável, né? Como é que lendas tão românticas que a gente associa direto com a data foram parar justo em cima de figuras tão nebulosas? Exato, é o que acontece muito, né? As lendas vão surgindo, vão sendo enfeitadas com o tempo. Contam que São Valentim, seja lá qual deles, ajudava cristãos perseguidos no Império Romano, isso é uma coisa. Aí tem uma história de que ele foi preso e curou a filha cega do carcereiro. Às vezes dão até nome para ela, Júlia. Ah, essa eu já ouvi. Pois é. E tem a outra, talvez a mais famosa de todas, mas que os historiadores hoje olham com o pé atrás. Qual? A dos casamentos. Essa mesma. A de que ele fazia casamentos secretos para soldados romanos. A lenda diz que o imperador Cláudio II tinha proibido os soldados jovens de casar. Por quê? Porque ele achava que homem casado virava soldado ruim. Mas assim, a própria existência dessa proibição do imperador é muito questionada hoje. Talvez nunca tenha existido de fato. É mais uma camada de lenda, provavelmente. E aquela assinatura famosa do seu Valentim que a gente vê nos cartões, tem alguma base ou é mais lenda? Tudo indica que é mais lenda mesmo. E talvez uma lenda mais recente, que só apareceu lá pelo século XVIII. Ah, bem depois. Bem depois. A história é que, na véspera de morrer, ele escreveu um bilhete para tal filha do carcereiro assinando assim. Mas, né, sem prova, tem outras histórias até mais pitorescas, que ele cortava coração de pergaminho para dar para os soldados, para lembrar do amor de Deus, ou que ele usava um anel de ametista com um cupido gravado. Um anel de ametista? É. Os soldados reconheceriam o anel e pediriam para ele fazer o casamento. Por isso, dizem, a ametista virou a pedra de fevereiro, ligada ao amor. E ainda falam de uma amendoeira, que a tal Júlia plantou perto do túmulo dele, que florescia rosa. Nossa, são histórias bonitas, mas... Mas sem comprovação histórica firme, né? São mais
floreios que foram se acumulando. Ok, então a gente tem mártires meio incertos, lendas de cura, casamentos secretos. Mas ainda parece um pulo grande para essa coisa de trocar cartão e chocolate, né? Muita gente fala da Lupercalia, aquele festival romano antigo. Isso tem a ver? Ah, Lupercalia. Essa conexão aparece direto, né? Mas olha, a pesquisa histórica mais séria meio que desmonta isso. Como assim? Mas muito local, muito romano. Definitivamente não tinha nada a ver com amor romântico, com formar casal, como a gente pensa no Valentine's Day. Mas essa ideia é tão comum? É muito comum. E é interessante ver como ela pegou, né? Mesmo sem base forte. Vários autores repetiram isso por séculos. Mas os estudos de hoje não acham evidência sólida para ligar uma coisa na outra. Aquela história, por exemplo, de que o Papa Gelasio I acabou com a Lupercalia e botou a festa de São Valentim no lugar, também não se sustenta. E até aquela lenda mais específica de que na Lupercalia sorteavam nomes de mulheres para formar pares por um ano, parece que isso é invenção bem mais tarde, lá do século XV, já falando do dia de São Valentim, só depois que conectaram isso artificialmente com a Lupercalia. Nossa, então a Lupercalia é meio que um mito moderno sobre a origem. Exato. Mostra como uma narrativa pode grudar e ser repetida, mesmo sem muita evidência, né? Faz sentido. Mitos custam a morrer. Mas então, se não foi a Lupercalia, se os santos são meio obscuros, quando é que essa conexão do dia 14 de fevereiro com o amor romântico começou a aparecer de verdade? Qual a primeira pista concreta? Olha, a primeira associação registrada que parece mais clara vem de um lugar talvez inesperado, da poesia inglesa. Poesia? Sim, Geoffrey Chaucer, aquele autor famoso dos contos da Cantuária. Lá por 1382, ele escreveu um poema chamado Parliament of Fowls, o Parlamento das Aves. E tem um verso que diz algo como: pois isso foi no dia de São Valentim, quando cada ave vem para escolher seu par. Espera aí. Chaucer, falando de passarinhos escolhendo par no dia de São Valentim, essa é a primeira pista firme, no século XIV? É a primeira pista mais clara que a gente tem. É uma reviravolta, né? Acredita-se que ele escreveu isso para comemorar o aniversário de noivado do rei Ricardo II da Inglaterra com a Ana da Boêmia. Ah, tinha um contexto real. Tinha. Mas ainda tem um debate. Será que ele falava do 14 de fevereiro mesmo? Ou talvez de outro São Valentim, comemorado em maio? E tem um detalhe técnico. Qual? Ano e um negócio de astronomia, a apreciação dos equinócios. O 14 de fevereiro deles caía um pouco mais tarde na primavera do que o nosso, mais para o fim de fevereiro. E nessa época, realmente, alguns pássaros começam a acasalar, lá na Inglaterra. Que doideira. Pois é, mas o ponto-chave é: antes do Chaucer, não se encontra registro claro ligando o dia 14 de fevereiro ao romance ou namoro. Que coisa fascinante. Então o Chaucer, talvez sem querer, acabou sendo o padrinho dessa associação romântica, mesmo que talvez estivesse falando de outra data ou literalmente de pássaros? É uma possibilidade bem forte, sim, que ele tenha iniciado ou pelo menos popularizado essa ideia. Depois dele, aí sim, começam a pipocar outras referências. Tem um documento francês de 1400, uma tal Carta da Corte do Amor, que falaria de festas de namorados no dia 14, mas a autenticidade é meio duvidosa. O que a gente tem de concreto, e que é considerado o Valentine mais antigo que sobreviveu, é um poema. Foi escrito por Charles, o Duque de Orleans, para a esposa dele, lá por 1415. Um poema de amor. Sim, e ele escreveu enquanto estava preso na Torre de Londres depois de ser capturado numa batalha. Bem romântico, né? Considerando a situação. Nossa, total. Depois, mais tarde, em 1477, tem umas cartas bem legais de uma inglesa, Marjorie Bruce, para o noivo dela, John Paston. Ela chama ele de meu muito amado Valentim. Já tá ali a ideia, né? E claro, mais pra frente o Shakespeare menciona o dia em Hamlet. Entendi. Então, começou com a poesia, com essas primeiras cartas. E como foi que isso virou essa explosão comercial que a gente conhece? Cartão, chocolate, farmácia de coração, flor pra todo lado. Como foi essa virada? Foi uma evolução, né? Mas que acelerou muito a partir do século XVIII, principalmente na Inglaterra.
Ali o dia já era uma ocasião para casais trocarem presentinhos, flores, doces e principalmente cartões escritos à mão, os Valentines. Até fizeram livrinhos para ajudar quem não tinha muita inspiração, sabe? Tipo O Guia do Jovem Escritor de Valentines, de 1797, com versinhos prontos. Tinha gabarito. Quase isso. E no começo do século XIX, a coisa começou a ficar mais industrial. Começaram a fazer os Valentines mecânicos. Eram cartões mais chiques, com renda de verdade, fita, umas figuras que se mexiam. Uau! E aí veio o grande empurrão. A reforma postal lá no Reino Unido em 1840. Criaram o selo postal adesivo, o Penny Black. Mandar carta ficou muito, muito mais barato. Ah, isso deve ter mudado tudo. Mudou radicalmente. O número de Valentines enviados disparou. Foi de uns 60 mil por ano para 400 mil em questão de poucos anos. 6, 7 vezes mais. Incrível. E imagino que o anonimato ficou mais fácil também, né? Exatamente. Mandar barato e anônimo. E isso, curiosamente, parece que deu uma liberada geral. Mesmo na era vitoriana, que era toda cheia de regras, começaram a circular uns Valentines com versos mais ousados. Às vezes engraçados, às vezes meio picantes. Sério, na era vitoriana? Sim. A produção virou uma indústria tão grande que o escritor Charles Dickens chegou a chamar, com ironia, de Manufatura do Cupido. Que ótimo. E nos Estados Unidos, como foi? Foi parecido? Foi parecido, um pouco depois. A produção em massa de cartões lá começou forte por volta de 1847. E foi por causa de uma mulher, uma empreendedora chamada Esther Howland, de Massachusetts. Uma mulher. Legal. Sim, ela recebeu um cartão inglês bem elaborado, achou que podia fazer igual ou melhor e começou a produzir os dela. Importava a renda, decoração da Europa, o negócio dela bombou. E foi rápido. Já em 1849, uma revista americana já falava do Valentine's Day como um feriado nacional, de tão popular que tinha ficado. Nossa, pegou rápido mesmo. Pegou muito rápido. Hoje, os números são absurdos. Estimam que uns 190 milhões de cartões são trocados só entre adultos nos Estados Unidos por ano. Se botar na conta os cartões que as crianças trocam na escola, aí vai para perto de 1 bilhão. 1 bilhão de cartões? É muita coisa. E, aliás, os professores são quem mais recebem esses cartões escolares, coitados. Ou sortudos, né? E depois dos cartões vieram os outros símbolos. Em 1868, a Cadbury, aquela empresa de chocolate britânica, teve a sacada de fazer caixas de bombom em formato de coração, as Fancy Boxes. Ah, Cadbury, claro. Foi um sucesso, e aí consolidou o chocolate como presente típico da data. Daí para frente, a comercialização só cresceu. Os gastos nos Estados Unidos, por exemplo, já passaram de 18 bilhões de dólares num ano. Bilhões. Bilhões. Com flores muita rosa vermelha vinda da Colômbia, do Equador, joias, jantares, tudo virou parte do pacote. E com a internet, claro, vieram os cartões eletrônicos, as mensagens. É a história clássica, né? Começa com um sentimento, uma lenda, poesia, e de repente vira essa indústria gigantesca. E aí, claro, vem a crítica, o tal do Hallmark Holiday, né? Exato. Essa comercialização toda gera crítica. O termo Hallmark Holiday, feriado da Hallmark, que é uma gigante dos cartões, é usado de forma pejorativa, né? Para dizer que a data é mais para vender coisa do que para celebrar sentimento de verdade. Inclusive, uma pesquisa de uns anos atrás, lá nos Estados Unidos, mostrou que a porcentagem de gente comemorando tinha caído um pouco, e os motivos eram esses: muito comercial, ou não ter par, ou simplesmente, não tô afim. Interessante essa tensão, né? Entre o sentimento e o comércio. E fica claro que essa versão comercial se espalhou, mas cada lugar reagiu de um jeito. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem o Dia dos Namorados em junho, né? Completamente diferente. Exatamente. A tradição ocidental do 14 de fevereiro se espalhou, mas as reações e adaptações foram as mais diversas possíveis. No Brasil, a gente sabe, é 12 de junho, Dia dos Namorados. E essa data foi escolhida lá nos anos 40, viu? Foi uma coisa bem comercial. Ah, é. Não foi por causa de Santo Antônio. Foi e não foi. A ideia inicial partiu de um publicitário para aquecer as vendas em junho,
que era um mês fraco para o comércio. Aí escolheram a véspera do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, para dar uma colada religiosa e popular, né? E pegou, Entendi. Uma ajudinha do santo no marketing. basicamente. E o 14 de fevereiro nunca emplacou aqui, talvez por ser muito perto do carnaval, né? Que já domina tudo nesse período. O foco aqui é bem claro, presente para casal. Já em muitos outros países da América Latina, eles chamam de Dia del Amor y la Amistad, Dia do Amor e da Amizade. Ah, inclui os amigos? Legal. Exato, já muda o foco. Em alguns lugares, tipo República Dominicana, El Salvador, Colômbia, onde, aliás, é em setembro, rola até amigo secreto, tipo nosso amigo oculto de fim de ano. Que legal. E no Japão? Você mencionou que era diferente. O Japão é um caso muito particular. Lá no 14 de fevereiro, são as mulheres que dão o chocolate para os homens. Só as mulheres? Sim, e tem até código. Tem o Girishoku, que é o chocolate de obrigação, sabe? Para colega de trabalho, para o chefe. E tem o Onmei Shoko, que é o chocolate de sentimento verdadeiro, para o namorado, marido ou para quem ela está interessada. Que complexo. Sabe? E não para aí. Um mês depois, 14 de março, é o White Day, o dia branco. Aí são os homens que receberam chocolate, especialmente o Onmei, que tem que retribuir. Geralmente com um presente branco, marshmallow, chocolate branco ou até joia. Nossa, e a noite romântica quando é? Curiosamente, no Japão, a noite mais associada a romance, a jantar a dois, é a véspera de Natal. Olha que diferente. Totalmente. E na Coreia tinha aquela história do macarrão preto? Isso. A Coreia do Sul tem uma dinâmica parecida com o Japão. Mulher presenteia em fevereiro, homem retribui no White Day, geralmente com doce. Mas eles criaram o Black Day, o Dia Preto, em 14 de abril. Pra quê? É um dia meio irônico para os solteiros. Eles se juntam para comer jajangmyeon, que é um macarrão com molho escuro de feijão preto, meio que para lamentar ou celebrar, quem sabe, a solteirice. Dizem que na Coreia, todo dia 14 do mês tem alguma coisa ligada a relacionamento. Que intensidade. É. Já em outros lugares, o foco muda completamente. Na Finlândia e na Estônia, 14 de fevereiro é o Dia do Amigo. Istavanpaiva, na Finlândia, Sobrapaive, na Estônia. É para celebrar a amizade sem nada de romance. Interessante. E nas Filipinas? Lá é o Arawan Magapuso, Dia dos Corações. Bem parecido com o modelo ocidental. Flor fica caríssima e é um dia super popular para casamento em massa. Agora, na Índia, a coisa é bem mais tensa. É? Por quê? O Valentine's Day só começou a aparecer lá nos anos 90, com a globalização, TV a cabo, essas coisas. Mas enfrenta uma resistência enorme de grupos nacionalistas hindus e também de setores islâmicos conservadores. Eles veem a data como uma invasão cultural do Ocidente que ameaça valores tradicionais, tipo casamento arranjado, sabe? Já teve muito protesto, gente queimando cartão, atacando o casal na rua. Nossa, que radical. Sim, e até grupos de esquerda criticam, mas por outro motivo. Acham que é imperialismo cultural, consumismo puro. Lembra aquela notícia bizarra de 2023? Qual? O Conselho de Bem-Estar Animal da Índia propôs comemorar o Dia do Abraço à Vaca em 14 de fevereiro, para promover valores indianos. Virou piada no mundo todo e eles tiveram que retirar a ideia. Meu Deus. Abraçar a vaca? Pois é. E em vários países de maioria muçulmana, a data também gera polêmica. Na Malásia, por exemplo, as autoridades religiosas fazem campanha contra. Falam que promove vício, que imita coisa cristã. Já teve até batida da polícia para prender casal em hotel nesse dia. Caramba! No Paquistão, apesar de ser popular entre os jovens urbanos, os partidos religiosos são contra. Tribunais já chegaram a proibir celebração pública em algumas cidades. No Irã, é oficialmente proibido desde os anos 2000. Consideram cultura ocidental decadente. O governo tenta reprimir a venda de presente, cartão, mas o pessoal continua comemorando meio escondido. E na Arábia Saudita? Era proibido também, né? Era super proibido. Anos atrás, a polícia religiosa era muito rígida. Proibia vender qualquer coisa vermelha perto da data. Prendia gente. Tinha até mercado negro de rosa vermelha. Mercado negro de flor. Imagina. Mas de uns anos para cá a coisa mudou bastante.
Lá por 2017, 2018, teve uma flexibilização grande. Começaram a circular opiniões de clérigos importantes dizendo que, olha, a data em si não é haram, não é proibida pelo Islã, que celebrar o afeto é ok. Então, hoje é bem mais tolerado por lá. Uau, que reviravolta na Arábia Saudita. É impressionante mesmo ver esse leque todo de reações, né? Desde transformar num dia de amigo até proibição total, debate religioso. Mostra muito como uma tradição nunca chega pura num lugar. Ela sempre é filtrada, negociada, adaptada ou rejeitada, né? Bom, que viagem a gente fez hoje, hein? Saímos lá dos mártires romanos, naquela névoa de lenda, história. Passamos pela faísca do Chaucer com seus passarinhos. Vimos a indústria de cartão e chocolate explodir e chegamos nesse cenário global super complexo, com o nosso jeitinho brasileiro do Dia dos Namorados, as tradições super específicas do Japão e da Coreia e as controvérsias enormes em outros lugares. Foi um mergulho e tanto. Foi mesmo. Acho que, para resumir, os pontos principais são: primeiro, a base histórica do santo ou dos santos é bem mais frágil do que a gente pensa, né? Uhum. Segundo, aquela conexão com a Lupercalia. Provavelmente um mito que colou. Terceiro, o papel do Chaucer parece ter sido bem importante para dar o tom romântico à coisa toda, mesmo que talvez sem querer. Essa foi surpreendente. Quarto, a virada comercial a partir do século XIX foi gigantesca e moldou muito o que a gente vê hoje. E por último, essa recepção global é tudo menos uniforme. É um mosaico de adaptações, resistências, novas interpretações. No fundo, é uma baita aula sobre como as tradições viajam e se transformam, né? Exatamente. E isso deixa a gente pensando no futuro. A fonte falou dessa evolução, cartão feito à mão, produção em massa, agora o digital, o e-card. Se a gente junta tudo isso que a gente conversou, as polêmicas, a galera que talvez esteja perdendo o interesse, essa diversidade toda, qual será a próxima etapa dessa data? Será que ela vai ficar ainda mais fragmentada? Cada cultura com a sua versão mais forte? Ou será que a tecnologia vai permitir uma coisa ainda mais pessoal, mais customizada para demonstrar afeto nesse dia? Ou quem sabe, no mundo com tantas formas de se conectar, de celebrar, será que o próprio 14 de fevereiro ou as datas parecidas vai acabar perdendo um pouco dessa força global como o Dia do Amor? Vai saber, né? Fica aí a reflexão para todo mundo. E com ela, a gente encerra essa nossa análise de hoje, explorando as muitas camadas por trás do Dia de São Valentim.